Aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Livro das Crônicas, segundo livro, capítulo 14. Esperar você abrir. Abra a sua Bíblia, é importante. Crente ter Bíblia, crente tem que ter Bíblia. Crente precisa de Bíblia. Crente é necessário ter Bíblia. Abra a Bíblia. Aleluias. 2 Crônica, está mais ou menos no meio da Bíblia. Olha aí, o presbítero Robson já deu uma dica excelente, agora ficou fácil. 2 Crônica está depois de 1 Crônicas, pronto. Entendeu? Melhor do que essa, irmãos. Olha aí, viu? Pastor Pablo ainda orientando melhor ainda, né? Entre Gênesis e Apocalipse. Se acerta aí e consegue. Conseguiram? Amém? Só melhor dica, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1 até o 15. 1 até o 15. Depois você vai sentar e dar muito glória a Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, leia na sua versão. Olhe para a sua Bíblia aí. Abiás descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho, Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso. Houve paz no seu reino. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemo-nos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que trazia pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas presa. Também feriram as tendas dos donos
dos gados, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Você pode dizer glória a Deus? Feche seus olhos. Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Tua presença nós estamos, Senhor. Confirma a Tua palavra nos nossos corações. Confirma o Teu chamado para cada um de nós. Queremos seguir até o fim. Queremos continuar a nossa vida no Teu reino, Senhor. Mesmo nas grandes batalhas, nós não vamos voltar atrás, ó Pai. Nós queremos cumprir a nossa carreira, nós queremos ficar de pé naquele dia. Ajuda a Tua igreja, dá vitória ao Teu povo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Amém. A história de Asa, rei de Judá, só para você relembrar um pouco, eu sei que muitos sabem, alguns talvez nunca ouviram falar. Asa, ele era bisneto de Salomão. E quando Salomão morreu, devido aos seus pecados de idolatria, Deus se aborreceu muito com Salomão e disse para Salomão: Salomão, eu vou partir o teu reino, mas por amor de Davi, teu pai, meu servo, eu vou fazer isso depois que você descansar. Depois que você morrer, eu vou fazer isso. E Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assumiu o reinado. E a Bíblia diz que Roboão, ele foi um jovem muito duro de coração. Salomão havia cobrado alguns impostos que para o povo estava pesado. E o povo chamou o filho de Salomão, o novo rei de Israel, Roboão, para que ele pudesse diminuir o imposto, fazer igual o presidente Bolsonaro está fazendo no Brasil, né? Diminuindo os impostos, diminuindo as taxas, para que o povo pudesse ter acesso melhor aos produtos, né? Mas Roboão disse: olha, é o seguinte, eu vou reunir os meus conselheiros. Ele não quis os conselheiros do pai, homens capazes, homens técnicos, homens que conheciam muito bem o que se devia ser feito. Mas Roboão, em vez de reunir os homens sábios do reino, ele reuniu a garotada que cresceu junto com ele. Pessoas que não liam a Bíblia, que não jejuavam, que não se congregavam, pessoas que só queriam do bem e do melhor. E esse grupo de jovens, amigo dele, disse: olha, faz o seguinte, se teu pai foi duro, diz assim, eu vou ser mais duro. Se meu pai apertou com o dedinho, eu vou apertar agora como se fosse um escorpião. Ele acabou aceitando esse conselho, levou o conselho para o povo não aceitou, irmãos. Mas por que o povo não aceitou? Porque havia uma palavra de Deus sobre Salomão, que ele ia rachar o reino por causa do pecado de Salomão. Mas se Roboão fosse um homem sábio, fosse um homem entendido, fosse um homem humilde, ele buscaria a presença do Senhor e certamente Deus teria misericórdia, porque o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia. O Deus que nós estamos diante dele é um Deus que nos ama, irmãos. É um Deus que quer ver o nosso coração quebrantado. É um Deus que quer ver cada um de nós buscando a sua face. E a Bíblia diz que Roboão, ele não quis saber nada disso. E se levantou contra o povo, e o povo se levantou contra ele, e houve um racha no meio do povo. E Roboão, ele foi colocado para fora da terra. Ele foi tirado dali, e a nação se dividiu em duas partes. A parte norte, com 10 tribos, ficou chamada de Israel. E a parte sul, com 2 tribos, só a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E alguns remanescentes aí, ficou chamada de Judá. Agora, na divisão dessa tribo, a parte norte de Israel, ela vai ser comandada agora por um homem que nem tinha uma linhagem real, Jeroboão.
Jeroboão, ele havia brigado com Salomão, Salomão mandou matar ele, prender ele, olha, e se mandou, mas foi exatamente esse cara aí que Deus traz de volta para assumir o reinado de Israel, a parte norte. E já na parte sul, Roboão, ele vai começar esse reinado no sul. Depois dele, o filho dele, Abiás, vai assumir o reinado, morre e agora chega a vez de Asa. Só que a nação de Israel, ela vivia em uma idolatria terrível, toda a nação, desde a época de Salomão. Salomão se arrependeu. Quem lê o livro de Eclesiastes, já vai ver Salomão na sua velhice. Um homem arrependido, um homem que ensina palavras práticas, um homem que diz até para os jovens, né, que ele foi jovem, ele sabe como é. Ele disse: olha, os jovens, façam o que vocês quiserem. O que o teu coração quiser fazer, faça. Mas eu vou dizer uma coisa, eu já fui jovem, e eu fui assim. Deus um dia vai te cobrar. Quer fazer o que você quer? Pode fazer, faz tudo que a tua mente imaginar. Mas um dia você vai ser cobrado, como eu fui. Salomão termina os seus dias na presença do Senhor. Ele foi ao culto, se reconciliou com Deus e morre, salva o Senhor. Mas aquela presença idólatra nas terras de Israel permaneceram. E foi permanecendo, passou por Roboão, passou por Abiás e agora está em Asa. E Asa agora ele vai se levantar para trazer uma restauração em Israel, para voltar o culto ao Senhor. E é muito importante, irmãos, quando nós vamos entendendo o que o Senhor vai falando para nós através da sua palavra, nós vamos compreender que não somente é necessário ler a palavra, ter conhecimento, é necessário o quê? Aplicar em nossas vidas. O capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16 vai falar desse rei. E nós vamos ver que Asa ele vai começar bem, mas ele vai terminar mal. Cuidado, irmão. Se você está mal, busque força no Senhor. A palavra do Senhor em Apocalipse diz para nós: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, senão ouvirei sobre ti. Nós precisamos reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas. A carne é muito forte para nos combater, irmão. O nosso maior inimigo é a nossa carne. O diabo ele fica em terceiro lugar na linhagem, na fila, melhor dizendo, na fila de inimigo contra nós. O nosso primeiro inimigo somos nós. O meu primeiro inimigo sou eu. O nosso segundo inimigo é o mundo, as influências mundanas. O que o mundo traz para nós, o tempo que ele nos rouba de ler a palavra do Senhor, o tempo que ele nos rouba, irmão, de nós estarmos em um aplicativo. Nada disso é pecado quando nós temos a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Agora, se eu coloco Deus em segundo lugar, se ele não faz parte da minha vida, se ele não é a pessoa que me capacita, se eu só busco ele nos momentos difíceis, as coisas vão ficar feias para o meu lado. E nessa noite, eu quero que o Senhor fale um pouco para nós sobre a vida deste homem. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. 10 anos, ano de paz. Teve uma batalha que nós já vamos ver. E até os 35 anos dele reinar naquela nação, foram 35 anos de paz. E depois disso, vieram mais 6 anos terríveis na vida desse homem, que ele caiu da presença do Senhor. A maioria da sua vida, o maior tempo da sua vida, foi servindo ao Senhor e fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Cuidado, irmãos. Não deve ser a maior parte da nossa vida para agradar ao Senhor. Tem que ser toda a nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que nós estamos precisando, o Senhor vai acrescentar uma por uma. Versículo 1, 2 Crônicas 14.
E Abiás dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz durante 10 anos. Que maravilha, irmãos. Asa, ele poderia sossegar. Ele poderia dizer, eu estou em paz, eu estou bem. As coisas estão tudo dando certo, a empresa está indo bem, os negócios estão indo bem, as contas está tudo bem, está tudo em paz. Eu estou sem enfermidade, a minha família está bem. Ele poderia muito bem relaxar. Ele poderia muito bem dizer, não, agora eu vou fazer algumas coisas que me agradam. Querido, a nossa vida não é para fazer nada que nos agrade. A nossa vida é para fazer coisas que agradem ao Senhor, coisas que glorificam o Senhor. Se você falar, pastor, então não posso fazer nada que me agrade, primeiro tem que agradar a Deus, para depois te agradar, amém, querido? Tudo que você fizer na sua vida, já foi um texto aqui que nós lemos na Bíblia, 1 Coríntios 10:31, né? Se você come, se você bebe, tudo que você fizer tem que agradar a quem? O Senhor, é para a glória do Senhor. Pastor, eu vou viajar. Amém, viaje. Deus está nessa viagem? Então viaje. Deus não está nessa viagem? Então não viaje, não é tempo de viajar. Pastor, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. Se Deus estiver no negócio, faça. Se Deus não estiver, aguarde o tempo do Senhor. Asa, ele viveu 10 anos de paz. Olha o versículo 2. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Irmãos, nós não podemos esperar o tempo difícil chegar na nossa vida para a gente fazer algo que agrade ao Senhor. Nós temos que fazer todo o tempo. Nós temos que fazer toda hora, nós temos que fazer todo momento algo que agrade ao Senhor. Nós temos que fazer as coisas retas, coisas boas, aos olhos do Senhor. É aos olhos do Senhor, irmão, não é aos olhos dos homens. Talvez eu possa pregar aqui e achar que eu sou o melhor pregador. Isso é aos meus olhos ou aos olhos do Senhor? Aos meus olhos. Talvez eu cante aqui Galileu, olha só, meu Deus, esse pastor canta um Galileu. Talvez aos meus olhos. Como é que Deus está? Deu para você entender? Tudo que nós vamos fazer seja bom, vamos fazer o melhor, mas tem que ser para a glória do Senhor, tem que ser para agradar o Senhor, tem que ser para glorificar o Senhor. Vamos fazer o que é bom e o que é reto para Deus, irmãos. É o Senhor que nos vê. Asa, ele foi fazendo tudo isso. Olha mais o que ele fez, o que agradou o Senhor. Porque tirou os altares, versículo 3, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou os postes ídolos, as imagens, e cortou os bosques. Irmão, o que fazia isso? Era uma idolatria sistêmica em Israel, ali em Judá, mas ele foi destruindo tudo isso. Os altos, faziam muitos sacrifícios nos altos. Além de sacrifício nos altos, houve um tempo ali, no meio dessa idolatria toda, que os sacerdotes, as sacerdotisas, parte do sacrifício aos seus deuses, aos demônios, era um culto sexual. Havia a prática de sexo como sacrifício aos seus deuses. E Deus não se agradava disso. Então Asa, ele vem e rebenta tudo isso, irmãos. Algumas colunas como um totem, onde faziam uma imagem dos deuses, dos demônios ali, para ser adorado, e Deus, ele não gostava disso. Para que ter aquelas colunas? Para que ter aqueles portes, querido? A nossa coluna é Deus, Deus é o nosso rochedo, Deus é a nossa fortaleza. Asa sabia disso, ele não queria aquelas colunas, ele não queria aqueles rochedos, ele sabia que Deus era o seu Deus, e Deus era o Deus da nação de Judá, aqui já o povo dividido. Enquanto Roboão estava ali, né, quando assumiu Judá, Jeroboão, melhor dizendo, que foi o primeiro rei de Israel após a divisão da nação, ele já estava ali entre 20 e 21 anos, irmãos. E ele foi tão terrível na parte norte,
que em vez dele usar os sacerdotes do Senhor que ficaram lá, ele começou a consagrar qualquer pessoa, não era nem preciso ser levita. E Deus disse que para trabalhar no templo do Senhor, só uma tribo poderia trabalhar, que era a tribo dos levitas. Se não fosse levita, não podia trabalhar no templo. Mas o rei Jeroboão, ali em Israel, ele levantou outros sacerdotes. Ele levantou outros altares, porque o altar de Siló acabou, agora passou para Jerusalém. Havia ali o templo em Jerusalém, agora tudo era em Jerusalém, mas ali ele fez uma divisão, mandou construir templo, mandou construir altares, consagrou outros sacerdotes. Querido, se a consagração não vier de Deus, não serve para nada. Se o homem chamar sem Deus chamar, não serve para nada. Tem que ter o chamado de Deus na vida do homem. E com isso, os sacerdotes levitas que estavam no norte, desceram tudo para o sul, para servir a Deus ali em Jerusalém. E a Bíblia diz mais ainda, versículo 4, e mandou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Preste atenção, querido. A primeira coisa que Asa fez ali foi limpar a terra, limpar a nação de Judá, limpar o templo de Deus, trazer de novo a presença do Senhor. Irmão, nós precisamos trazer a presença do Senhor em nossas vidas. Quantas vezes nós precisamos disso, limpar nossas vidas, tirar os altares de nós, tirar aquilo que nos prende, aquilo que nos leva a ter mais tempo do que tempo para o Senhor, irmãos. Buscai o Senhor em primeiro lugar, é isso que nós temos que fazer. Se você identifica alguma coisa que tira muito o teu tempo e não permite que você busque o Senhor, então isso está te atrapalhando, irmão. Tire isso da tua vida. Isso pode ser um tótem, isso pode ser uma idolatria, isso pode ser um poste ídolo na tua vida. E Deus, Ele quer se manifestar na tua vida. Não permita que nada impeça que você busque ao Senhor. Depois dessa limpeza, ele pediu que o povo de Judá, o versículo 4, buscasse o Senhor. E como nós buscamos o Senhor, irmão? Orando, jejuando. Ai, pastor, eu não sei orar. Quer aprender a orar? É orando. Ninguém aprende a orar se não orar. Amém, querido? Oração é um exercício espiritual. Para mim fazer o meu braço ficar igual assim do Angelson, eu preciso, começar com 1 quilo, até chegar em 100 quilos, como o Angelson chega aí, Não dá para me chegar em 100, irmão. Eu não consigo chegar em 100, então comece com 1 quilo. 1 quilo, daqui a um mês 2 quilos, daqui a 3 meses já estou em 8 quilos, daqui vai. Em 1 ano, meu irmão, já estou com quase 5 quilos. Deu para você entender? Oração, precisa o quê? Orar. Ai, pastor, eu só oro 1 minuto. Ore. Ore, irmãos. Daqui você vai estar orando 5, 10. Daqui a pouco você vai orando meia hora, 1 hora, 2 horas. Essa semana, amanhã, começa uma campanha de jejum e oração. Nós estamos clamando e buscando o poder do Deus do impossível, amém? O nosso Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos solucionar problema nas nossas vidas, na nossa casa, nessa igreja, e somente Deus pode fazer isso, irmãos. Se você está precisando de algo sobrenatural na tua vida, participe da campanha que começa amanhã, meio-dia, mas oração e jejum. O jejum começa hoje, meia-noite, vai amanhã até meio-dia. E assim sucessivamente, de meia-noite ao meio-dia, de meia-noite ao meio-dia, até sexta-feira. Sexta-feira é o encerramento. Venha para cá chorar, venha para cá buscar o Senhor, venha para cá colocar o teu joelho no chão, deixa doer o joelho. Doeu, não aguenta mais, está quase sangrando, não deixa sangrar não, tá? Se levante, fique em pé, mas não pare de orar. Acabou as palavras, não tem mais argumentos,
chore, clame, busque a presença do Senhor, dê glória a Deus, dê aleluia, mas não deixe de falar com o Senhor. Começa amanhã, meio-dia, não falte, querido, não falte. Se você precisa, então venha buscar o Senhor. Judá fez isso, ele buscou o Senhor, o Deus dos seus pais, e que também observasse a lei e o mandamento do Senhor. Na oração nós oramos, nós lemos a Bíblia e nós pedimos: Senhor, eu não quero só ler, mas eu quero, Senhor, colocar isso em prática na minha vida. É bom ler a Bíblia, mas o melhor, querido, é praticar. Tiago já fala sobre isso. Se você lê a Bíblia e não pratica, a mesma coisa que você se olha no espelho e vai embora. Depois você nem sabe como você está. Nós precisamos ler e precisamos colocar em prática a palavra do Senhor. Aqui eu creio, esse tema nós temos falado muito essa semana sobre fé. Fé. Todo mundo aqui tem fé. Quem não tem fé, levante a mão. Quem não tem, viu, irmão? Todo mundo tem. E não diga: pastor, minha fé está pequena. Não, ela não está pequena, querido. É que nós, às vezes, não sabemos usar a nossa fé. Quem habita em você, quem mora dentro de você, quem mora no teu espírito, irmão, é o Espírito Santo do Senhor. Às vezes nós falamos alegremente que Ele mora no meu coração, mas quando nós falamos de coração, não é esse músculo aqui não, nós estamos falando de alma. Quando fala de pensamento, sentimento, é de alma. O Espírito Santo do Senhor, Ele não mora na nossa alma, Ele mora no nosso espírito. É do nosso espírito que Ele trabalha. Ele quer puxar a alma que está perto da nossa carne, do nosso corpo carnal. A carne, ela busca a alma para estar com ela, para fazer esse homem carnal. E o Espírito quer trazer essa alma para perto dele, para fazer esse homem espiritual. Então é uma luta entre carne e espírito, querendo a alma, porque é a nossa alma que pensa, que projeta, que faz, que dá glória a Deus, que dá aleluia. Ela diz: eu vou fazer, eu não vou fazer. Ela que projeta, está na alma isso, irmãos. E o Senhor, Ele quer a nossa alma. O Espírito de Deus habita no teu espírito. Deus está em você. Você não é fraco, você é forte. Nós precisamos só permitir que o Senhor, Ele venha em nós, Ele já está dentro de nós, que Ele consiga arrancar, mas nós temos que permitir que a nossa carne libere a nossa alma, para que a gente vai começar a ver as coisas do Senhor. O Espírito, o nosso Espírito, ele fala com o Espírito, ele conversa com o Espírito, ele entra no mundo espiritual, mas muitas das vezes nós estamos tão carnais que ele não consegue transmitir para o nosso entendimento, para a nossa alma. Nós não conseguimos ter visão, nós não conseguimos ter revelação, nós não conseguimos ter nada do Senhor, porque a alma está atracada com a nossa carne. Ela precisa largar a carne, irmãos. A carne não tem jeito não tem jeito para a nossa carne, amém? Só no arrebatamento da igreja a carne vai ser transformada em um corpo glorioso, somente nesse momento. Mas enquanto a gente viver 10 anos, 50 anos, 60, 70, 120 anos, a carne vai estar aí, lutando contra nós. Mas nós vamos vencer nessa terra, amém, querido? A carne não morre, ela pode enfraquecer, e o jejum ajuda muito isso. Quer enfraquecer a tua carne? Jejua. Quer enfraquecer a tua carne? Jejua e leia a palavra do Senhor. Aleluias. Versículo 5. Também tirou de toda a cidade de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Sabe o que é isso? Resposta de Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós consertamos a nossa vida, tiramos todos os altares, todas as imagens, tudo aquilo que nos prejudica contra Deus, Deus vai trazer uma resposta positiva para nós, porque a vontade do Senhor para nós, olha, ela é crescente, amém, querido? Ela vem crescendo a cada dia. Nós estamos aqui, Deus quer nos levar para lá, até que nós conhecemos a sua perfeita vontade, mas por enquanto a vontade dele é boa.
Nós precisamos subir mais, até que a vontade dele se torne o quê? Agradável. E por último ela vai ficar o quê? Perfeita. Toda a vontade dos céus na nossa vida, ainda aqui nessa terra. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de nós, irmãos. Veio resposta para a nação de Judá, veio resposta para o povo de Judá, veio resposta para o rei, porque ele buscou ao Senhor, ele limpou tudo o que precisava limpar. Deus não vai se manifestar nas nossas vidas se ainda estiver sujo. Se o altar do Senhor estiver quebrado, precisa ser limpo, precisa ser preparado, precisa ser colocado na posição que Deus quer, para que o fogo desça e consuma o holocausto que somos nós. Amém, querido? Aleluia. Nós somos o sacrifício vivo e precisamos agradar ao Senhor. Versículo 6. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Irmãos, eles aproveitaram, não para fazer coisas que agradavam simplesmente a carne. Eles fizeram coisas que era bem para o povo. A Bíblia diz no versículo 6 que quando estava em paz, o que foi que eles pensaram? Bem, nós estamos em paz. Isso é uma resposta de Deus. Então vamos melhorar a nossa nação. Vamos melhorar a nossa cidade. Eu quero melhorar a minha vida, irmãos. Nós não podemos melhorar nossas vidas quando nós estamos na caminhada do deserto. Nós temos que melhorar nossas vidas quando nós buscamos o Senhor e o Senhor nos traz paz, querido. E o que eles fizeram? Começaram a botar muralhas na cidade. Começaram a fazer das cidades fortaleza, começaram ali a dizer, olha, agora nós vamos guardar, já que nós estamos em paz, não se sabe se pode vir uma guerra amanhã, então deixa eu me preparar aqui, e buscaram no Senhor, e o Senhor permitiu que eles ficassem em paz. Às vezes, irmãos, a gente estava tão ruim, aí buscamos o Senhor, Ele traz paz, Ele traz conforto, Ele traz o equilíbrio. Aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer outras coisas que ainda não é para fazer. Vamos fazer outras coisas que ainda não é da vontade do Senhor. O que o Senhor quer é que nós estabelecemos a nossa vida na rocha. Aqueles homens, eles reconstruíram muralhas, eles fortificaram as cidades, eles colocaram a cidade na rocha. A nossa vida tem que ser colocada na rocha em todo o tempo, irmãos. Em todo momento, nós temos que colocar nossas vidas no Senhor. E Asa, ele foi fazendo isso. Versículo 7, disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificamos, pois, e edificaram, pois, e prosperaram. A coisa já estava boa. E eles buscaram mais a Deus e prosperaram, irmãos. Às vezes nós prosperamos e esquecemos de Deus. Às vezes nós prosperamos e não buscamos mais a Deus. Às vezes nós prosperamos e esquecemos de preparar mais a nossa vida, de buscar o Senhor, de nos colocar na rocha, de fechar as brechas. Olha, vamos fechar essa porta da nossa vida, coloca ferrolho que o inimigo pode entrar por aqui. Olha, essa muralha aqui da nossa vida está rachada, vamos melhorar essa muralha aqui, porque o inimigo pode entrar. Olha, vamos botar portão de ferro. O inimigo antes ele entrava aqui, mas agora ele não vai entrar. Nós vamos impedir a entrada dos inimigos na nossa vida. Aleluias. Foi isso que eles fizeram. E colocaram ferrolhos, botaram portas. Versículo 8. Tinha Asa um exército de 300 mil homens de Judá. Uau, uma multidão, imagina, hein? 300 mil homens, que traziam pavês e lanças. Só para você entender, pavê é a mesma coisa que escudo, mas era um escudo
pequeno, redondo, que se usava aqui no braço, mas para se defender da espada e também de lança. Isso é um pavê. Então, os homens de Judá eram homens que usavam lanças e homens que usavam espadas. Eles eram especialistas nisso, irmão. Bota braço forte aí. Eram os homens de Judá. Guerreiros selvagens. Na espada, ninguém conseguia contra eles. E diz mais ainda a palavra do Senhor. E 280.000 da tribo de Benjamim, que traziam um escudo e atiravam o quê? Com arco. Então, observe, pavês era um tipo de escudo menor. Já escudo, ele já era maior. Normalmente, ele pegava do peito quase até o chão, porque eles eram o quê? Flecheiros. E sabe que numa chuva de flecha, eles faziam uma montagem com esse escudo. O primeiro ficava lá embaixo, o escudo no chão, cobrindo a sua cabeça. O segundo já na frente desse, assim, eles faziam o quê, ó? Uma cobertura de escudo, e poderia chover flecha que não atingia eles. Assim eram os escudos dos flecheiros, amém? Eles não só mandavam flecha para lá, mas eles estavam preparados para receber a flecha do inimigo, que certamente não ia passar. Era uma estratégia de guerra. Então, os homens de Benjamim eram homens ferozes. Estava tudo bem, tudo maravilhoso. Mas tem alguém que não quer ver você em paz. É verdade? Sim. Tem alguém que não quer ver você sossegado. Tem alguém que não quer ver você vitorioso. Tem alguém que vai vir sempre contra a tua vida. E esse é o capeta. Depois da tua carne e depois do mundo. A Bíblia diz que um demônio aqui, um Satanás chamado Zerá, versículo 9. E Zerá o etíope, o endemoniado, enviado do inferno. Judá estava em paz, mas o demônio ele vem para tirar a nossa paz. Mas Jesus, ele é o príncipe da paz, amém, querido? E a Bíblia diz, olha só, e Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens, irmãos. Judá, ele tinha 300.000. Benjamim tinha 280, 580 homens. Aí veio Satanás com mais do que o dobro deles. Para começar, 1 milhão de homens e 300 carros. Queridos, sabe o que é um carro de guerra? Era a coisa mais poderosa, mais tecnológica que havia naquela época, era um carro de guerra. Quem tinha carro de guerra, meu irmão, era um vencedor das guerras, era um vencedor da batalha. Só que esse endemoniado não sabia que a nação de Judá, ela servia ao Senhor dos exércitos, ao Senhor que nunca perdeu uma batalha. O inimigo, ele pode vir contra 1000, contra você, não importa, o Senhor, ele vai fazer cair todos, amém, querido? Todos, ninguém se levanta contra você se você estiver diante do Senhor, se você estiver na presença do Senhor. O inferno se levantou com mais de 1.300.000 homens ali contra 580.000 de Judá. Mas Asa estava bem diante do Senhor neste momento. E diz mais, e chegou até Maresa, né? Versículo 10, então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. Isso fica lá, fica no sul de Jerusalém. Então a batalha estava proposta já. 1.300.000 de um lado do inferno e um povo menor do outro lado, apenas 580.000. Mas você conhece a história de Gideão, amém, querido? Quem já ouviu falar de Gideão? Quando ele chamou para a batalha, quantos homens vieram? 32.000, muito bem. E quando ele mandou embora, quantos foram logo? 22.000 já foram embora, ficou só 10.000. E Deus disse, olha, a estratégia é essa, deixa comigo. A estratégia para uma batalha é comigo. Eu quero, para vencer essa batalha, eu não quero armas, né, tecnológicas. Eu quero uma tocha,
e um vaso de barro, é isso? E eu quero a voz de você. Querido, Deus não precisa de muito para vencer uma batalha, Deus não precisa de nada, nós não precisamos de muito, nós precisamos do Senhor para vencer uma batalha, amém? E Gideão venceu com apenas 300 homens, 152 mil homens, Gideão venceu naquela batalha. Agora está aqui, 1.300.000 contra o povo do Senhor. Versículo 11. Quando nós estamos bem com o Senhor em todo o tempo é assim. Versículo 11 diz assim: E Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Eita glória, irmãos. Sabe o que falta nas nossas vidas para alcançar o que Deus tem para nós? Clamar ao Senhor. Às vezes nós nos trancamos no nosso quarto e não clamamos. Às vezes nós precisamos dormir e não clamamos. Às vezes a gente precisa apenas reclamar com alguém e não clamamos, irmãos. É tempo de clamar. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de se apresentar diante dele com um coração quebrantado. Deus, ele não suporta um coração quebrantado e humilhado dos seus filhos, irmãos. Ele vai se manifestar em nosso favor quando nós fazemos isso. A vitória, ela vem do Senhor. Asa, ele sabia disso. Quando ele partiu, que ele olhou para o outro lado, meu Deus do céu, parece gafanhotos na terra, parece areia do mar. Era uma multidão que não se podia contar. 1.300.000 homens. Ele sabia que não seria fácil, mas ele disse: eu tenho o Senhor dos exércitos do meu lado, e eu vou clamar ao Senhor. Você precisa clamar, nós precisamos clamar como indivíduo, e nós precisamos clamar como igreja, irmãos. É bom que você clame na sua casa, mas é bom que você clame aqui na congregação. Aleluia, chore. Venha chorar amanhã comigo aqui meio-dia, irmãos. Venha buscar a face do Senhor. Eu creio que Deus, ele vai nos socorrer. Aleluias. Os dias não são fáceis, mas Deus está pronto para nos abençoar. Deus não depende de crise, irmão. O governo está ruim, Deus não depende disso. O governo está bom, Deus não depende. O dólar subiu, o petróleo, Deus não depende de nada disso. Deus depende de um coração que busque Ele, que faça a sua vontade, que clame a Ele. É isso que Deus quer de nós. Aleluias. Versículo 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Senhor, ajudar para ti é a mesma coisa que nada. Tu é tão forte, é isso que ele está dizendo. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ele está dizendo: Senhor, olha aí o poderoso. Mais de 1.300.000 homens ali. Ele é o poderoso. E nós somos o fraco, Senhor. 580.000. Não dá. Mas nós confiamos em Ti. Ele continua orando. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, irmãos. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração e nos derramar diante do Senhor. Nós temos que colocar nossa fé em ação. A fé sem ação, a fé sem obra, ela é morta, querido. Precisamos buscar, precisamos confiar, isso é fé. Mas precisamos vir, precisamos estar aqui, precisamos jejuar. Ai, pastor, não consigo jejuar, me dá uma cara branca. Jejue, o Senhor vai te fortalecer. Você não vai sentir nada, você não vai desmaiar, você não vai ter dor, não vai ter tonteira. Busque ao Senhor, igreja, aleluias. Em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Ele diz: Senhor, eu vim, eles são grandes,
A luta é grande, o problema é grande, mas nós estamos aqui e vamos bater contra ele sim, porque nós confiamos em Ti. Não é na nossa força, é na força do Senhor. Não é na nossa sabedoria, é na sabedoria do Senhor. Não é na nossa capacidade, igreja, é na capacidade do Senhor. Nós temos que ir, nós temos que enfrentar, vamos bater de frente com essa multidão de problema, multidão de enfermidade, multidão de dívida, multidão de angústia. Vamos bater de frente, o Senhor vai nos dar vitória, aleluias, creia nisso. Ai pastor, eu tenho quase já 2 milhões de problemas. O teu Deus é o mesmo, irmãos, Ele não mudou. Aqui diz, olha, tanto para o poderoso como para o que não é nada, para o fraco, Deus é Deus, Deus é Deus. Ele acabou com o Egito para tirar o povo de lá, irmão. Ele poderia ter tirado de uma vez, poderia, mas Deus disse, eu vou pregar, eu vou evangelizar o mundo através do povo egípcio, eu vou mostrar para o mundo quem eu sou. E Deus fez as manifestações, 10, e o mundo conheceu que Deus era Deus. Se Deus pegasse apenas, travasse Faraó e dissesse, olha, tu vai ficar duro aí, não te mexe, fica aí, pode sair, ninguém ia conhecer Deus, ninguém ia saber que Deus era poderoso. Mas Deus disse, não, eu vou aparecer, eu vou me mostrar, o mundo vai saber quem eu sou, que eu sou o Deus verdadeiro, o mundo vai saber que eu existo através de Faraó. E foi isso que Deus fez. Quando ele saiu de lá, o pessoal lá em Jericó estava assim, ó, todo mundo tremendo, ninguém sai, porque eles conheceram Deus. Às vezes a tua vida está passando por uma grande dificuldade, Deus, Ele vai se manifestar na tua vida. Tu vai subir, tu vai contar, tu vai testemunhar o que Deus fez contigo, querido, porque Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado através de você. O mundo precisa conhecer Deus através de nós, a minha rua precisa conhecer Deus através de mim, o meu bairro, a minha cidade, a minha nação precisa conhecer Deus através de mim, precisa conhecer Deus através de você, querido. E diz mais ainda o versículo 11, em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Que homem, irmão, vai prevalecer? Que homem vai conseguir? Nem o inferno consegue contra a igreja, amém, querido? Não consegue. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que quer dizer isso? Que as portas do inferno elas vão cair, elas não vão ficar de pé, elas não se segurarão contra a igreja do Senhor. A igreja é chamada para derrubar a porta do inferno e trazer almas para o Senhor. Aleluia! A igreja é poderosa porque o Deus da igreja é poderoso. Você é poderoso, poderosa, porque o seu Deus é poderoso, irmãos. Aleluias! Não tem como prevalecer contra o Senhor. Aleluias! Quando nós olhamos essa batalha, o inferno se levantando contra Judá, irmãos, Deus poderia usar 580 homens para destruir 1.300.000? Poderia sim. Ele usou 300 para destruir 165.000 homens. Deus poderia usar um homem para destruir 1.000. Mas só que aqui, irmão, era uma batalha espiritual. O povo estava em paz, Judá não fez nada para que houvesse guerra, mas o inferno se incomoda com a nossa paz, o inferno se incomoda com a nossa prosperidade, o inferno se incomoda com as bênçãos que o Senhor tem para nós, e ele se levanta contra nós, querido. O inferno se levantou contra Judá e Deus disse, deixa comigo. Essa batalha é entre eu e Satanás, essa batalha é entre o céu e o inferno, é Deus, irmãos, que se levanta em nosso favor. Destruindo Judá, destruía a semente de Davi.
destruindo a semente de Davi, Jesus não viria, irmãos, porque é de Judá. Jesus, ele vai vir da semente de Judá. Ali estavam os descendentes de Davi naquela batalha. Ali estavam os descendentes, os antecedentes de Jesus. Vamos acabar com Judá e o Salvador não vem. Não tem como, querido. Ninguém vai frustrar os planos do Senhor. Deus tem plano para a tua vida. Ninguém vai frustrar os planos de Deus para você. O que Deus determinou, Ele vai cumprir. Apenas ouça e cumpra a vontade do Senhor. Aplique a vontade do Senhor na tua vida. Busque o Senhor, creia no Senhor, confie no Senhor, clame ao Senhor. Amém, queridos? Aleluias. Versículo 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. O inimigo fugiu. Sabe por que ele fugiu? Porque a batalha não era de Judá, era de Deus. Sabe por que você é um vencedor? Porque essa batalha que você está confiando no Senhor é do Senhor, amém, querido? E você vai vencer essa batalha. Deus está disposto a vencer por você. Confie, confie, chame o Senhor para guerrear em teu favor. Clame ao Senhor, dobre esse joelho cansado, dobre esse joelho duro. Quando a Bíblia diz, olha, quando tu quiser falar comigo, tu entra no teu quarto e tranca a porta. Querido, nem sempre é o quarto que nós dormimos, é esse quarto aqui, olha, é o nosso coração. Tranque, abra a porta, deixa o Senhor entrar e fecha essa porta aí, e conta para o Senhor. Fala para o Senhor, porque tem irmãos aqui que nem quarto tem, dorme na sala. Às vezes a sala é só, às vezes a casa só é aquela sala. Aquela sala ela é sala, quarto e cozinha. Tem ou não tem, irmão? Tem. Senão a Bíblia não vai funcionar para você. Senhor, eu nem posso entrar no meu quarto aqui, não tem quarto. Tem sim, querido. O quarto é onde você dobra o teu joelho em secreto. Aleluia, e Deus vai te dar a vitória, porque Deus é o Deus da nossa vitória. Realmente Ele está disposto a vencer por você, e não deixe isso passar, querido. Versículo 13, e Asa e o povo que estava com ele, os perseguiram até Gerá, e caíram tanto dos etíopes, que já não se havia mais nenhum deles. Foram eliminados. 1.300.000 homens, com as armas mais poderosas da época, foram eliminados pelo Senhor. Na grande batalha do Armagedon, a Bíblia diz que Jesus, com um sopro, o poder da sua voz, vai eliminar o exército do anticristo. Sem precisar dar um tiro, querido. Deus não depende de nada deste mundo para realizar a sua vontade. Deus não depende de nada nesse mundo para fazer você um vencedor, para fazer você um conquistador, para fazer você a pessoa mais importante dessa terra. O que precisa é você escutar o Senhor. Você buscar o Senhor, você se entregar ao Senhor, você se jogar na disposição do Senhor, fazer o que Ele diz para você fazer. Meu Deus, é impossível. Não é, querido. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. E continuando, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Irmão, todas as batalhas que Deus entra, Ele vence. Entrega essa batalha na mão do Senhor, amém? Essa semana Deus está te dando uma oportunidade diferente, de você entregar as tuas batalhas na mão dEle.
E a Bíblia diz que eles levaram muito grande despojo. Eles tiveram a recompensa por confiar no Senhor. E olha lá, para concluir. E foram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor veio sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as malhadas dos gados e levaram ovelhas em abundância, camelo. Aqui não está nessa parte, mas levaram ouro, prata. Limparam, irmãos, o inimigo, porque isso é uma lei da guerra. Eles não roubaram. Isso é lei da guerra. Nós vimos aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Vimos ou não vimos? Vimos. Bem atual. Conforme a Rússia ia invadindo, ela ia tomando aquela cidade. Se ela fosse invadindo e conseguisse até o final, a Ucrânia hoje estaria na mão da Rússia. É o despojo da guerra. O vencedor leva tudo. E o povo de Israel levou tudo. Mas eu quero levar você mais um pouquinho à frente. Capítulo 16. Nós vamos concluir. Diz assim, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá. Edificou a Ramá para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria. Olhe para mim agora, querido. Preste atenção. 35 anos haviam passado já no reinado do rei. Tudo maravilhoso. Ele buscava Deus e Deus se manifestava. No 36º ano do seu reinado, Baasa, rei de Israel, resolve fechar as fronteiras, fazer guerra contra Judá. Ninguém de Israel passa para Judá, ninguém de Judá passa para cá, vamos fechar tudo isso. Deus já havia proibido uma batalha de Asa contra Israel, de Judá contra Israel, por serem irmãos. Eu disse, não, vocês não vão brigar. Eu não quero ver irmãos brigando. Mas já no 36º ano, o que é que Asa deveria fazer? Buscar o Senhor, irmãos. Ele já tinha experiência. Ele já estava ali, 35 anos, usufruindo dos bens e frutos que Deus havia dado para ele. A presença do Senhor, estava tudo muito bem, o templo estava lotado, estava tudo maravilhoso, os sacerdotes estavam trabalhando, estava tudo em paz. Mas o seu irmão de Israel, o rei de Israel, Baasa, manda fechar as fronteiras. Aí o que é que Asa faz? Em vez de buscar o Senhor, em vez de fazer o que ele sabia fazer, ele foi, pegou tesouro daquilo que ele havia tomado lá atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, 25 anos atrás, dos etíopes e mais o que eles foram adquirindo. Ele vai da casa de Deus e tira tesouro, prata, e vai dar um presente para o rei da Síria. Olha que é o cara, Hadad. Você já viu falar desse nome? O inimigo de Israel, a Síria, inimiga de Israel, ela quer destruir Israel, ela quer exterminar Israel. E Asa manda lá para Hadad, o filho de Hadad, que também era Hadad, o Ben-Hadad, e compra o exército dele, para que o exército dele viesse lutar contra Israel. Aí o inimigo aceita o contrato, superfaturado, com as coisas do Senhor, para lutar contra Israel. Ele vem e luta, e Deus não se agrada disso. Deus não achou graça nisso. Quando nós esquecemos do Senhor, e vamos buscar em outro lugar que não é Deus, o que vai acontecer, querido? Deus, ele vai se afastar de nós. Deus, ele vai
Deus ele vai se afastar. E com isso, no ano 39 do seu reinado, ele tem uma enfermidade. E essa enfermidade ataca os pés dele, o rei Asa. Em vez dele buscar Deus, ele preferiu só ajuda médica. Deus não é contra os médicos. Deus é contra quando você está contra ele. 6 anos de tristeza agora. No 39º do reinado de Asa, ele adquire uma enfermidade. E ali dessa enfermidade ele não quer saber de Deus. E no ano 41 do seu reinado, depois de 2 anos doente, ele vem a falecer. A palavra de Deus foi pregada para ele. Ele não caiu por inocente. O versículo 15, o capítulo 15 deixa bem claro, o versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me. Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês. Ei, igreja, ei, irmão, irmã, o Senhor está contigo. Ele está do teu lado. Enquanto vocês estão com eles. Não saia da presença do Senhor, querido. Se o buscarem, ele vai se deixar. Irmãos, nós não encontramos Deus pelo nosso mérito. Nós não encontramos Deus porque eu sou um homem de jejum, eu sou um homem de oração, eu sou um homem santo. Não, não é por isso que eu encontro Deus. É porque Ele se deixa achar, irmãos. Quando eu busco, Ele aparece, Ele vem, Ele se deixa encontrar. Enquanto vocês estão com Ele, se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. A mensagem foi pregada para Asa. Ele deixou porque quis deixar. E morreu fora do tempo. Viveu bastante, reinou muito. Mas poderia ter reinado mais, se fosse um homem obediente ao Senhor. Queridos, quer viver muito? 120 anos? Obedeça o Senhor. Quer viver uma vida excelente? Obedeça ao Senhor. Pastor, tu está pregando aqui só excelência? Não, querido. A excelência é em todas as áreas. É em todas as áreas. Você pode estar no maior aperto, mas você está em paz. Porque você tem certeza que no momento certo o Senhor te coloca lá em cima. Porque o Senhor te chamou para ser cabeça e não cauda.